As relações intertextuais entre ficção e história em O Lugar Mais Sombrio 1, A Noite da Espera, de Milton Ratum, de Andrea Tavares Ishimoto. Introdução. A ficcionalização da história é uma questão que se coloca como ponto de enfrentamento para a literatura. Estabelecer o diálogo entre história e ficção configura-se em uma tendência recorrente adotada por um conjunto de narrativas que elegem temas com uma proposta de revisitação da história a partir de suas composições ficcionais. Dessa forma, a retomada das referências do passado se sobressai entre as características que marcam a literatura de países que, ao longo da história, viveram subjugados e enfrentaram anos de luta pela libertação. Assim, as produções literárias emolduradas por esse contexto vinculam-se a diferentes propostas de revisitação e releitura de momentos que marcaram a história política do país. Pelo viés estético, propõem reinterpretações e dão novos significados aos eventos do outrora. Considerando essa premissa, o objetivo deste estudo consiste em analisar o diálogo entre ficção e história na obra O Lugar Mais Sombrio 1, A Noite da Espera, 2017, de Milton Ratum. O romance é o primeiro de uma série de 3 volumes. Entre suas características, possui o tom crítico na esfera política, pois tem como cenário o momento mais sombrio da ditadura militar, 1964-1985, chamado de Anos de Chumbo, período que começou depois da decretação do Ato Institucional número 5, AI-5, em dezembro de 1968. Com base nessas questões que dão singularidade ao romance, formulamos nosso problema de pesquisa na busca de analisar a forma como a história se entrelaça na ficção, constituindo-se em elemento estético da estrutura da obra, de forma a dar visibilidade às relações que envolvem o narrador e o momento histórico encenado. As diferentes formas de intertextualidade formuladas por Gerard Genette em Palimpsestos fornecem suporte teórico para embasar o diálogo que a ficção instaura com a história. Esse é o percurso que adotamos para a análise da obra A Noite da Espera, 2017, a fim de identificar como os elementos da ficção recriam os componentes históricos. Autores que também se debruçam em investigar os possíveis diálogos que a ficção instaura com a história no que diz respeito às concepções de romance histórico e às relações com a escrita da história são empregados na fundamentação deste estudo. Na tessitura do enredo, o viés histórico se entrelaça com a ficção por meio da história da personagem Martim, um jovem brasileiro exilado em Paris, que começa a narrar em forma de cartas o período em que vivia no Brasil. Em Brasília, os conflitos gerados com a convivência do pai e com o distanciamento da mãe misturam-se ao momento político vivido pelo país. O momento conturbado do divórcio dos pais obriga o protagonista, aos 16 anos, a se mudar para Brasília com o pai. Era a época da ditadura militar. A repressão política, as perseguições sofridas o impelem a ser mais uma vítima desse regime. Com vistas a dar visibilidade a essas questões na estrutura do texto, na primeira seção deste trabalho, é apresentada uma abordagem sobre os aspectos que envolvem as relações entre história e literatura, 2 áreas distintas com propósitos diferentes, mas que convergem para o princípio do ato de narrar. No momento em que o fato histórico vem a ser objeto da literatura, transforma-se, de forma que o tempo, espaço e personagens que fizeram parte do momento histórico são recriados em consonância com a proposta temática da ficção. O historiador, assim como o literato, também é um autor, com a diferença de que o primeiro necessita de comprovação do fato e o segundo cria a ficção sem o compromisso com o registro factual. Partindo da premissa desses traços marcam a composição da obra A Noite da Espera, é oportuno, ainda nessa seção, apresentar uma breve abordagem sobre a produção literária do autor Milton Ratum. Nessa etapa, a projeção do foco para a escrita do autor tem o intuito de salientar aspectos que marcam a escrita literária dele na contemporaneidade e como se relacionam com a obra objeto desse estudo. Na segunda seção, há o aprofundamento teórico sobre a transtextualidade, com base nas concepções de Gerard Genette e Tiphaine Samoyau. O conceito criado por Genette e suas variantes servem de base para a análise do romance estruturado. À luz dessas concepções teóricas, o escritor, como demiurgo do mundo ficcional, tem consciência da recriação do fato, que é uma reescrita, uma absorção ou transformação de outro texto já existente. Ainda sob essa perspectiva, é possível a análise da presença da história na ficção pelo princípio teórico da transtextualidade, posto que essa presença pode se manifestar tanto por meio de uma referência precisa ou de um empréstimo não declarado, como, por exemplo, por meio da simples alusão. De um modo geral, trata-se de uma presença